E depois de um longo dia de trabalho, chegou a hora de fechar o expediente. Está no ar mais um episódio do Fechando o Expediente, o podcast da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados, o primeiro gravado e produzido por um escritório de advocacia do norte do Rio Grande do Sul. Boa tarde e boa noite para quem já está fechando o expediente. Meu nome é Tainá, sócia da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados, e hoje eu estou aqui com os meus sócios Bruno e William para dar seguimento à nossa série sobre pré-candidaturas. Bruno, hoje nós vamos tratar sobre o assunto das vedações que um pré-candidato precisa saber para as eleições de 2020. Boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, William. Boa noite, meus amigos. No último episódio nós prometemos que iríamos tratar das vedações, até porque elas são necessárias para entender de que forma explorar as possibilidades do período da pré-campanha. Vamos começar explorando a primeira vedação, que é a mais explícita que tem na lei eleitoral, e é uma vedação que por si só pode configurar a propaganda eleitoral antecipada. Eu estou falando do pedido explícito de voto. Em nenhuma das atividades, eu repito, em nenhuma das atividades que nós comentamos no episódio sobre as possibilidades, é possível que o pré-candidato peça voto. É um raciocínio muito simples. Voto quem pede é candidato. Pré-candidato, não sendo candidato, não pode, em hipótese alguma, em momento algum, pedir voto. Aqui tem uma outra questão que é interessante explorar, que é oriunda de um julgado do TSE, de um voto do ministro Fux, onde ele utiliza a expressão magic words. O que são magic words? São expressões, são palavras que, mesmo não sinônimas, acabam no contexto tendo o mesmo significado. Então, o pedido explícito de voto, ele pode não ser votem em mim, ele pode se dar por magic words, por um contexto, por expressões, por palavras que deem essa conotação. Então é importante ter cuidado na comunicação do pré-candidato para não acabar pedindo explicitamente um voto sem essa intenção. É uma linha muito tênue, então, entre pedir o voto e, por exemplo, o pré-candidato se expressar, falar, como nós comentamos lá nas possibilidades, sobre os projetos e planos de governo, enfim. Entre o candidato explanar isso e pedir voto, é uma linha muito pequena entre essas duas questões, né? Olha, Tainá, eu acredito que para um pré-candidato mal preparado é uma linha tênue. Agora, para um pré-candidato com uma assessoria segura, para um pré-candidato que tenha alguma experiência, que esteja bem situado dentro desse contexto político, não digo que tenha que ser um político de carreira, mas que seja um indivíduo interessado, né, que esteja interessado realmente em fazer uma pré-candidatura correta, não é uma linha tênue. Porque o pedido explícito de voto, mesmo nessa seara das magic words, ele vai exigir um contexto explícito de pedido explícito de voto. Então, mesmo não sendo uma expressão, exige esse contexto explícito. E para tu chegar em um contexto explícito de voto, tu tem que se ceder. Tu tem que, mesmo exercendo aquelas possibilidades, se ceder. Então, pode ser uma linha tênue, mas para um candidato mal preparado. Boa noite, colegas. Hoje eu que estou entrando na conversa aqui um pouco mais atrasado, né? Boa noite, William. Mas enfim, Bruno, complementando, tu falaste das magic words, né? Essas palavras que podem configurar um pedido explícito de voto sem ser o voto em mim. Exato. Né? Eu acho que o pedido de apoio, aquele tradicional conto com o seu apoio, aquele tradicional tamo junto, será que são essas as palavras, as expressões que o TSE quis vedar nesse julgado que tu referiu? Isso é uma questão interessante, William. Em primeiro lugar, é preciso que a gente se atenha ao que diz a lei, e a lei fala em pedido explícito de voto. Então, quando o ministro Fux faz essa construção para chegar na ideia de magic words, ele faz uma linha hermenêutica muito extensa, muito robusta, muito bem fundamentada. Então, para começar respondendo, é aquela clássico do direito, né? O clássico do direito é depende. O tamo junto, o pedido de apoio,
ele vai exigir outras circunstâncias que configurem um pedido explícito de voto. Por si só, conto com o teu apoio, isso não é um pedido explícito de voto. O apoio pode ser diversas outras situações, tu pode ter apoio de alguém que sequer vota em seu domicílio eleitoral. Mas é inegável que são expressões com grande risco. Antes, no episódio anterior, nós falamos da segurança plena, da segurança jurídica plena. Efetivamente, essas expressões não possuem segurança jurídica plena, porque vai depender da subjetividade de entender o contexto dessa fala. E aí a gente pode cair num pedido explícito de voto ou não. Além disso, além desse cuidado com as magic words, é importante referir também que esse pedido explícito de voto, ele não precisa ser feito só pelo pré-candidato. A sua equipe, o seu material informativo, as suas peças publicitárias, todas elas têm que tomar esse cuidado. Eu vou mais uma vez repetir, o pedido explícito de voto, por si só, pode configurar propaganda eleitoral antecipada. Então, nesse ponto, tem que realmente ter muito cuidado, não só na comunicação do pré-candidato, mas também de sua equipe e de seus materiais informativos. E Bruno, sobre os famosos comícios, eles são vedados na pré-campanha, como que isso funciona? Essa é uma questão interessante porque os comícios são um ato clássico da política. Não só da política partidária, institucional, mas comícios são um evento histórico na vida política de qualquer nação. É justamente por isso que eu te questiono, porque a gente sempre viu pela TV, em rádio, sempre ouviu falar dos comícios, né, dos grandes partidos, dos pequenos fazendo comícios para conseguir votos. E nesse caso, da pré-campanha, eu tenho uma dúvida, particularmente se pode ou se não pode. Comício em pré-campanha é vedado. Esse é justamente um ponto interessante porque, mesmo sendo um evento que cotidianamente acontece na vida política e também sendo permitido em época de campanha eleitoral, na pré-campanha não pode. E aqui então é importante a gente estabelecer o que é um comício. Um comício é uma reunião, é uma atividade em local aberto, realizada mediante ampla convocatória. Essa circunstância, ampla convocação para estar presente e ouvir aquele indivíduo em um local aberto, configura comício e é vedado pela lei eleitoral. De outro lado, nós comentamos no último episódio, nas possibilidades, a possibilidade de realização de atividades intrapartidárias. A diferença de uma atividade intrapartidária e do comício é justamente essa, é a realização em um local aberto ou fechado. As atividades intrapartidárias são permitidas, mas também possuem vedações. A primeira delas, a gente comentou no último episódio, que é o financiamento dessas atividades. Ela tem que ser financiada pelo partido. E a segunda é que, mesmo sendo permitida a cobertura dos meios de comunicação social para as atividades intrapartidárias, a transmissão ao vivo das prévias é vedada. Isso se dá justamente por ser uma atividade interna, por ser um ato da democracia interna do partido. Então aqui a gente já tem uma outra vedação, a transmissão ao vivo das prévias partidárias. Bruno, aproveitando que a gente está falando sobre divulgação, imprensa, existe alguma vedação para os profissionais da comunicação social em específico nesse período da pré-campanha? Sim, esse é um ponto interessante e até é interessante esclarecer aqui que nós não estamos falando sobre condutas vedadas aos agentes públicos. Mesmo sendo ações vedadas no período da pré-campanha, isso é um outro tema específico. Mas quanto aos profissionais da comunicação, especificamente eles possuem uma vedação. Qual é? No exercício de sua profissão, no exercício da comunicação social, eles não podem pedir apoio à sua pré-candidatura, não podem fazer referência, não podem explorar aquelas possibilidades, porque no momento em que eles estão atuando como comunicadores sociais, eles não são pré-candidatos. E uma questão de lógica, se fôssemos imaginar, se fosse permitido, seria uma discrepância muito grande com outros pré-candidatos, porque a plataforma da comunicação, seja ela em meios tradicionais, seja ela em meios alternativos como a internet, tem um alcance muito maior do que a fala cotidiana de um pré-candidato. Não seria justo, né? Não seria isonômico com os outros candidatos
um candidato que detém o microfone, detém a televisão em seu favor, poder falar das suas plataformas nesses meios, né? Exatamente, até o calendário eleitoral estipula que a partir do dia 30 de junho do ano da eleição, ou seja, desse ano, é vedado às emissoras transmitir um programa apresentado ou comentado por um pré-candidato. Depois, no caso de sua escolha na convenção partidária, existe inclusive a previsão de multa e até mesmo cancelamento do registro do beneficiário. De tão discrepante seria essa posição. E justamente essa questão da isonomia que a gente trata, dessa igualdade entre os pré-candidatos, é uma questão que também deve se tomar cuidado, Bruno? Sim, essa também é uma das questões. Ela é uma vedação subjetiva. Por que eu digo isso? Porque em um determinado julgamento, o TSE ele explanou um conceito que é, abrimos aspas, o respeito ao alcance das possibilidades de um pré-candidato médio. O alcance das possibilidades de um pré-candidato médio é justamente essa ideia de igualdade na corrida eleitoral, nesse período da pré-campanha. E aí ele tem as mais diversas reflexões. Nesse julgado, o tema tratado eram questões financeiras. Entendeu-se que o pré-candidato, ele pode aplicar recursos modestos em sua pré-campanha, porque a regra é o partido político financiar esse momento. E surgiu esse conceito do respeito à possibilidade média de um pré-candidato. E ele é um conceito, mesmo que subjetivo, uma vedação mesmo que subjetiva, pode ser aplicada em diversas situações. É preciso ter esse cuidado em todos os atos da campanha, justamente para não violar essa ideia de igualdade entre os postulantes. Além disso, um outro tema, uma outra vedação que também é oriunda de um entendimento do TSE, são os meios proscritos de divulgação, os meios proibidos. A ideia é aplicar uma racionalidade, uma lógica entre campanha e pré-campanha. Em que sentido? Aqueles meios de divulgação que forem proibidos em época de campanha eleitoral também serão em época de pré-campanha. E aqui eu posso dar um exemplo que cotidianamente eu dou para deixar essa situação mais clara. Pergunto para vocês, com base no conteúdo do nosso outro episódio, do episódio sobre as possibilidades, é permitido a um pré-candidato exaltar suas qualidades pessoais? Sim, foi uma das possibilidades que tu nos trouxe, né, Bruno? Perfeito. Mas, se ele o fizer com a instalação de outdoors ao longo da avenida, isso é uma propaganda eleitoral antecipada, porque a utilização do meio de divulgação outdoor na campanha eleitoral é proibida. E por uma questão de lógica no sistema eleitoral, em pré-campanha também será, mesmo que ele esteja fazendo uma atividade permitida, que é exaltar suas qualidades pessoais. Ele utilizou um meio proscrito em campanha e, por consequência, ele é um meio proscrito em pré-campanha. É um entendimento que é oriundo do Tribunal Superior Eleitoral. Então, os pré-candidatos têm que ficar atentos também aos meios que não são permitidos e às vedações da campanha. Exato. Da própria campanha, porque ela pode ser aplicada na pré-campanha. Exatamente. Além dessas outras vedações que a gente tratou, é necessário que exista uma lógica legal e jurisprudencial entre o período da campanha e o da pré-campanha. Então, esses meios de divulgação proscritos lá também serão aqui. Eu acho que ao longo desses 13 episódios que a gente tratou sobre as possibilidades, as vedações, né, e os aspectos importantes da pré-campanha, acho que deu para ter uma visão bem ampla do período da pré-campanha, né, Bruno? Sim, essa foi justamente a ideia, dar um contexto geral daquilo que pode, daquilo que não pode, da importância desse período. Mas, obviamente, a gente não tem aqui o intuito de esgotar esse tema, né? A gente não teria tempo, a gente demandaria um tempo muito maior para tratar de todos os aspectos da pré-campanha, mas como a gente sempre refere, a gente espera que esse conteúdo, mesmo que breve, possa auxiliar de alguma forma. E aproveitando isso que o Bruno falou, desde já, para encerrar o nosso episódio, a gente aconselha que vocês passem esse conteúdo sobre pré-campanha a todos os familiares, amigos que forem interessados no assunto, a próprios pré-candidatos que tenham interesse na matéria.
E é isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais. Tainá, me permite só um adendo que tu falou uma coisa muito importante. Não só os pré-candidatos teriam que ter acesso a esse material, mas o cidadão, especialmente, porque é função do cidadão fiscalizar o processo eleitoral. O processo eleitoral não pertence aos partidos políticos e aos candidatos, pertence à democracia. E o cidadão, com interesse na democracia, teria também esse papel de fiscalizar e, vislumbrando alguma irregularidade efetuada por um partido ou um pré-candidato, ele pode acessar a ouvidoria do Ministério Público e fazer a sua denúncia e cumprir com o seu papel cívico. Com certeza, e fica essa dica aí do Bruno para todos os nossos ouvintes. E é isso, pessoal. Concluindo o episódio, queremos que vocês nos acompanhem pelas redes sociais. O Instagram é @aar.advogados. Pelo Facebook e pelo LinkedIn é só procurar por Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados. Até o próximo episódio. Boa noite, pessoal. Esperamos vocês nos próximos episódios. Boa noite, amigos.